Olá pessoal, aqui é a Ida e esse é mais um vídeo com as explicações, os comentários e a correção do PET volume 6 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Vem comigo! Bom, o PET dessa semana começa com uma notícia sobre os incêndios que ocorreram no Pantanal em setembro desse ano. E, a partir dessa notícia, ele propõe que você produza um artigo de opinião para falar sobre o assunto tratado na notícia. Então, nós vamos ler a notícia, nós vamos explicar um pouquinho sobre o artigo de opinião e dar aí umas dicas e umas sugestões de como você pode produzir o seu texto, ok? Leia a notícia sobre os incêndios no Pantanal. A área queimada no Pantanal já passa de 2 milhões de hectares, tamanho referente a 10 vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente, mas em Mato Grosso os incêndios estão espalhados por todo o estado. Por José Pereira, G1, Mato Grosso. Dados do PREVI-Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, em 2020 mostram que a área queimada no Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 milhão em Mato Grosso e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul. Essa área de mais de 2 milhões representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente, mas em Mato Grosso os incêndios estão espalhados por todo o estado. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, de janeiro até agora, mais de 25,4 mil focos de calor foram registrados. O número é 29% maior do que no mesmo período no ano passado. As queimadas aumentaram no Pantanal a partir de julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Os dias estão tão secos que o clima fica parecido ao de um deserto, com umidade abaixo dos 10%. Mas o problema não é só o clima. Uma reserva particular teve metade da área de mais de 100 mil hectares destruída. Segundo perícia do Corpo de Bombeiro, as chamas vieram de fazendas que estão próximas e que foram queimadas de forma criminosa, intencional. Então tá aqui a notícia sobre as queimadas que ocorreram no Pantanal no período de estiagem aí desse ano. Logo em seguida, a gente tem um quadro que fala sobre a estrutura do artigo de opinião, ou seja, como que é que a gente organiza as ideias no artigo de opinião. O artigo de opinião ele é um texto que tem o objetivo de expressar a opinião do autor sobre algum assunto, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Primeira parte, introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto, e além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Ou seja, no início de um artigo de opinião, o objetivo ali daqueles primeiros parágrafos é apresentar sobre o que vai falar aquele texto e já trazer um ponto de vista, uma tese, aquilo que o autor pensa sobre o assunto tratado, tá? Depois vem o desenvolvimento. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Então, aquele ponto de vista que foi defendido nos primeiros parágrafos do texto, ele deve ser justificado, argumentado, desenvolvido nos parágrafos seguintes. Então, você apresenta no início, na introdução, brevemente o seu ponto de vista. E você vai buscar exemplos, justificativas, raciocínio ali em cima daquilo que vai levar o leitor a algumas conclusões através dos parágrafos de argumentação que vão seguir, ok? Por fim, vem a parte final do texto, que é a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese. Síntese, gente, é a mesma coisa que resumo, tá? Então, uma síntese, um resumo do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no texto. Ou seja, na conclusão, você vai, então, simplesmente resumir a ideia que você quis passar naquele texto, reiterando a tese, ou seja, na sua conclusão, você não pode dizer algo que venha a falar o contrário daquilo que você afirmou desde o início do seu texto. O seu texto ele tem que seguir
um raciocínio lógico, ele tem que ser um texto coeso, que ao final do texto você conclua se baseando naquilo que você falou ao longo da introdução e do desenvolvimento do seu texto. Quando o artigo de opinião trata de um problema, como é o caso aqui das queimadas, você também pode apontar uma solução, baseado naqueles problemas que você apontou, naquelas causas, né, que você apontou para aquele problema. Qual seria a solução, então? Né? Que saída teríamos para poder resolver esse problema? Você pode também colocar isso na conclusão do seu texto, ok? Então, a proposta de atividade aqui é a seguinte: escreva um artigo de opinião, seguindo a estruturação apresentada acima, sobre o que está acontecendo no Pantanal. Não esqueça de elaborar bem sua tese, colocar argumentos que validem sua ideia e apontar uma possível solução para a problemática. Ou seja, você vai escrever aqui um texto expressando a sua opinião sobre esse problema. Como o seu texto será um artigo de opinião, você deve seguir essa estrutura apresentada. Então, eu coloquei aqui mais ou menos o que você pode pensar, algumas perguntas para você começar a pensar no que dizer no seu texto, né? A introdução, eu coloquei aqui primeiro parágrafo, mas não necessariamente vai gastar um parágrafo só. Você pode ter 1, 2 parágrafos de introdução, não tem problema, tá? Mas você tem que colocar ali o quê? O seu ponto de vista. O que você pensa? Né? Primeiro, você vai apresentar o tema. O que está acontecendo no Pantanal? Você vai falar sobre isso. O que você pensa sobre isso? É ruim? Existem causas? Existem culpados para esse problema? O que você pensa sobre isso? Qual a tese que você gostaria de defender, né, sobre isso? Qual o seu ponto de vista, a sua opinião? Ok? E aí você vai falar na introdução isso brevemente. Você não vai entrar em detalhes, em explicações, em exemplificações, porque você vai deixar isso para o desenvolvimento, tá bom? Finalizando, então, os parágrafos de introdução, você entra no desenvolvimento. A partir do segundo parágrafo, coloquei aqui, mas é claro, se você gastou 2 parágrafos para fazer a sua introdução, seu desenvolvimento vai começar no terceiro, tá bom? Então, a partir lá do segundo parágrafo, você já começa a argumentar. Por que é ruim o que está acontecendo no Pantanal? Quais são as causas desse problema? Explica essas causas, né? Quem é que sai prejudicado? Ok? Então, você pode colocar aí vários argumentos que venham sustentar aquela tese que você apresentou no início do texto, tá? Tem que estar tudo sendo ali usado como justificativa para aquilo que você apresentou lá em cima. E para finalizar, depois que você já argumentou, você vai concluir o seu texto. Vai ser o último parágrafo do texto. Você vai fazer uma síntese, ou seja, de uma maneira rápida, talvez em 1 ou 2 frases, você vai resumir a ideia que você quis passar nesse texto e propõe uma solução. Já que você apresentou lá nos seus argumentos quais são os problemas, quais são as causas, de que maneira isso poderia ser resolvido? Propõe aí alguma coisa que possa ser feita, mas quem é que vai fazer? Vai ser o governo? Vai ser a população? Como que isso vai ser realizado? Tente apontar aí uma maneira, um caminho para esse problema ser resolvido aí de acordo com a sua opinião, ok? Então, aqui está a estrutura. Não se esqueça de criar um título interessante que esteja relacionado com o tema central do seu texto e seja criativo, expresse a sua opinião, porém de maneira estruturada e organizada de acordo com esse gênero textual, que é o artigo de opinião, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, curte, se inscreva no canal, compartilha com seus colegas aí, ok? Fica com Deus e até a próxima!